E aí, galerinha? Todo mundo bem? Hoje nós vamos comentar as questões de Química do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do ensino médio. Ainda continuamos no volume 1, só que agora são os exercícios da semana 2 do material fornecido pela Secretaria de Estado de Minas Gerais. Bora lá! As atividades da semana 2 abordarão cálculos de concentração de solução. Então, para isso, precisamos relembrar ou conhecer algumas fórmulas. São elas as usadas para calcular a concentração em massa por volume e a concentração em mol por volume. Então, para o cálculo da concentração em massa por volume, utilizaremos da seguinte fórmula. C, que é igual à concentração, é igual à massa. Lembrando que essa massa é a massa do soluto, e em gramas, dividido pelo volume da solução, em litros. E aí, para calcular a concentração em mol por volume, também chamada de molaridade, utilizamos a seguinte equação. C, que é igual à concentração, é igual à massa do soluto, em gramas, dividido pela massa molar do soluto, também em gramas, multiplicado pelo volume da solução. Lembrando que também pode ser calculada a partir da fórmula C é igual a N dividido pelo volume da solução. Para quem não lembra, N é igual ao número de mols do soluto, ou seja, é a massa do soluto dividido pela massa molar do soluto, ambos em gramas. Resolução da atividade 1. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água, suficientes para produzir 1 litro de solução. Foi dada a massa molar da glicose, que é igual a 180 gramas por mol. Então, trouxe aqui para vocês 2 métodos de resolução desse exercício. No método 1, vamos aplicar a fórmula para o cálculo da concentração em mol por litro. E no método 2, vamos utilizar de regras de 3 também para calcular essa concentração. Então, cada um segue o raciocínio que entender melhor e cada um faz da forma que achar mais fácil. Então, vamos à fórmula. Concentração é igual à massa do soluto, que nesse caso eu vou chamar de Mzinho, dividido pela massa molar do soluto, que é o Mzão, vezes o volume da solução. Substituindo, então, os valores, encontramos que a massa do soluto em gramas dada no exercício, ou seja, que foi a massa utilizada para o preparo dessa solução, são 18 gramas. Então, substituímos, então, o Mzinho por 18 gramas. Dividido por massa molar do soluto. A massa molar do soluto é 180 gramas por mol, que é a massa molar da glicose. Então, substituímos o Mzão pela massa de 180 gramas por mol, multiplicado pelo volume da solução que a gente está preparando, que é 1 litro. Resolvendo essa continha, podemos primeiro simplificar 18 com 180, então vai ser 1 dividido por 10. Resolvendo essa conta, temos que concentração é igual a 0,1 mol por litro de solução. Resolvendo essa atividade pelo método 2, usando regras de 3, temos que 1 mol de glicose é igual a 180 gramas, e isso foi dado no exercício. Mas não utilizamos 180 gramas, ou seja, não utilizamos 1 mol, utilizamos apenas 18 gramas. Então, quantos mols de glicose que foram usados para o preparo dessa solução? Sendo assim, multiplicando cruzado, temos que x vezes 180 é igual a 18. Nesse caso, x vai ser 18 gramas dividido por 180, x vai ser igual a 0,1 mol de glicose. Nesse caso, já encontramos a concentração mol por litro. Sendo assim, a nossa resposta é a letra A, que é igual a 0,1. Na atividade 2,
temos o seguinte: uma cozinheira bem informada sabe que a água contendo sal de cozinha dissolvido ferve a uma temperatura mais elevada que a água pura e que isso pode ser vantajoso em certas preparações. Essa cozinheira coloca 117 gramas de NaCl em uma panela grande. Assinale a alternativa que indica corretamente o volume necessário de água para a cozinheira preparar uma solução 0,25 mol por litro de cloreto de sódio, que é o NaCl. Esse exercício não trouxe a informação da massa molar do NaCl, que é o cloreto de sódio, mas aí a gente calcula. 1 mol de Na é igual a 23 gramas e 1 mol de Cl, 35,5. Fazendo o somatório dessas massas, temos que a massa molar do NaCl é igual a 58,5 gramas. Então, vamos aos cálculos. Utilizando a fórmula, temos que concentração é igual a mzinho, massa do soluto, dividindo pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Substituindo valores, temos que já foi dada a concentração. Então, o que a gente vai encontrar com essa equação agora? É o volume. Então, a nossa incógnita é o V. Então, substituindo valores aqui, no lugar da concentração, colocamos 0,25 mol por litro. No lugar da massa do soluto usada no preparo dessa solução, substituímos pelo valor que a cozinheira utilizou, que é 117 gramas, dividido pela massa molar do NaCl que nós calculamos e deixando o V como a nossa incógnita. Multiplicando cruzado e isolando o V, temos que volume é igual a 117 dividido por 58,5 vezes 0,25. Sendo assim, fazendo essa continha, obtemos o valor de 8 litros de solução. Resolvendo esse exercício por regra de 3, temos que 1 mol de NaCl é igual a 58,5 gramas. Porém, essa cozinheira utilizou 117 gramas. Então, temos que saber quantos mols ela utilizou. Então, X está para 117 gramas. Sendo assim, temos que X vezes 58,5 é igual a 117 gramas. Isolando o X, 117 dividido por 58,5, obtemos que ela utilizou no preparo dessa solução 2 mols de NaCl. Agora temos que calcular a quantidade de água que deve ser adicionada para a obtenção da solução 0,25 mol por litro. A solução desejada é 0,25 mol de NaCl a cada 1 litro de solução. Mas temos, nesse caso e nesse exercício, nessa preparação dessa solução, 2 mols de NaCl. Então, qual será o volume necessário? Fazendo essa continha, X vezes 0,25 mol é igual a 2 mol. Isolando o X, temos que são necessários 8 litros de água para a obtenção de uma solução 0,25 mol por litro de NaCl. Logo, nossa resposta para essa atividade 2 será a letra C, 8 litros. A atividade 3 pede o seguinte: no preparo de uma solução aquosa, foi usado 0,7 gramas de cloreto de sódio como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final. Então, vamos à aplicação da fórmula. Concentração é igual à massa do soluto dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Já temos as seguintes informações. Temos a concentração desejada, 0,05 mol por litro, a quantidade de cloreto de sódio que foi utilizado na preparação dessa solução e temos também a massa molar do cloreto de sódio, que foi calculado na atividade 2. Substituindo os valores, temos como incógnita, ou seja, o que vamos determinar, o volume dessa solução. Multiplicando cruzado e isolando o V, temos que volume é igual a 0,7 dividido por 58,5, que é a massa molar do NaCl, vezes 0,05 mol por litro.
Fazendo essa continha, obtemos um volume igual a 0,24 litros. Resolvendo por regra de 3, temos que 1 mol de NaCl está para 58,5 gramas. Porém, no preparo dessa solução, foi utilizado apenas 0,7 gramas do cloreto de sódio. Então, foi utilizado quantos mols do cloreto de sódio? É isso que descobrimos. Então, X está para 0,7 gramas. Resolvendo a regra de 3, temos que x vezes 58,5 é igual a 0,7. Isolando o x, temos 0,7 dividido por 58,5 e obtemos, então, um valor de 0,0120 mol de NaCl. Entretanto, a solução desejada é que tenha 0,05 mol a cada 1 litro de solução. Então, montamos a regrinha aqui, ó, 0,05 mol de NaCl a cada 1 litro. Mas nós temos essa quantidade? Não, nós temos 0,0120 mol. Então, qual vai ser o volume final para a obtenção da solução resultante desejada? Multiplicando cruzado, temos x vezes 0,05 é igual a 0,120. Isolando o x, 0,0120 dividido por 0,05, obtendo, então, 0,24 litros como volume final. A atividade 4 nos pede o seguinte: qual massa de ácido sulfúrico, H2SO4, será necessária para preparar 4 litros de uma solução na concentração de 3 mol por litro? Dada a massa molar do H2SO4, 98 gramas por mol. Então, vamos à resolução. Quais são as informações que temos? Temos o volume, a concentração necessária e a massa molar. Nos pede, então, a massa do soluto necessária para a obtenção da concentração desejada. Vamos à resolução. Substituindo os valores na fórmula, temos que 3 mol por litro, que é a concentração desejada, é igual a massa, que é o que estamos desejando encontrar o valor, dividido pela massa molar, que o exercício nos deu, que é 98 gramas por mol, vezes o volume, que é igual a 4 litros. Fazendo essa continha, temos que 3 mol vezes 98 vezes 4 litros. Sendo assim, a massa necessária de ácido sulfúrico para preparar 4 litros de uma solução 3 mol por litro de concentração é igual a 1.176 gramas. Fazendo por regra de 3, temos que prestem atenção que é um raciocínio um pouco diferente, mas também fácil de acompanhar. 1 mol de H2SO4 está para 98 gramas, como a gente pode observar aqui. Só que é necessário 3 mols de H2SO4 a cada litro para a preparação dessa solução nessa concentração desejada. Então, 3 mols serão necessários quantos gramas de H2SO4? Fazendo essa conta, temos que 98 vezes 3 é igual a 294 gramas de H2SO4. Lembrando que essa quantidade aqui está em 1 litro. Nós só transformamos a quantidade de mol para gramas. Então, 294 gramas de H2SO4 estará para 1 litro de solução. Desejamos preparar 4 litros dessa solução, então x está para 4 litros. Logo, x vai ser igual a 294 vezes 4. Tendo, então, um resultado de 1.196 gramas de H2SO4 para preparar 4 litros de uma solução na concentração de 3 mol por litro. A atividade 5 pede o seguinte: uma solução de 368 gramas de glicerina de fórmula C3H8O3 em 1.600 gramas de água apresenta densidade de 1,044 gramas por centímetros cúbicos. Calcule a concentração em mol por litro dessa solução, dadas as massas atômicas do hidrogênio igual a 1, carbono igual a 12 e oxigênio igual a 16. Para a resolução desse exercício, precisamos obter algumas informações antes de utilizar a fórmula para calcular a concentração em mol por litro.
A primeira informação que devemos calcular é a massa de 1 mol de glicerina. Como que fazemos esse cálculo? São 3 átomos de carbono, 8 átomos de hidrogênio e 3 átomos de oxigênio. Então, substituindo os valores das massas atômicas desses átomos, temos que 12 vezes 3, mais 1 vezes 8, mais 16 vezes 3. Lembrando que esse 12 veio da massa atômica do carbono e esse 3 da quantidade de carbonos que constitui essa molécula. Então, vamos lá. 36 mais 8 mais 48, a massa de 1 mol de glicerina é igual a 92 gramas. Tendo essa informação em mãos, temos que calcular também a massa da solução, sendo que foi dada a quantidade de glicerina e a quantidade de água em gramas. Fazendo esse somatório, então, temos que a massa da solução é igual a 368 gramas mais 1.600 gramas, que é igual a 1.968 gramas. Então, como que vamos fazer com essa informação? Como vamos utilizar essa informação? Essa informação vai ser super necessária para o cálculo do volume. Não foi dada a densidade? Então, utilizamos essa informação para calcular o volume, visto que a densidade foi dada. Substituindo, então, os valores na fórmula de densidade para a obtenção do volume dessa solução, temos que densidade é igual a massa por volume. Então, substituindo pelo valor de densidade, 1,044 gramas por centímetro cúbico, substituindo o valor calculado da massa da solução, 1.968 gramas, é igual a volume. Então, aí a gente obtém o volume dessa solução. Multiplicando cruzado, temos que 1,044 vezes volume é igual a 1.968. Isolando, então, o V, temos 1.968 dividido por 1,044. Fazendo essa conta, temos que o volume dessa solução é igual a 1.885 centímetros cúbicos. Mas temos que lembrar de uma informação muito importante. Lembra que o volume para o cálculo da concentração mol por litro tem que ser em litro? Então, vamos transformar 1.885 centímetros cúbicos em litro primeiramente. Lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Se temos 1.885 centímetros cúbicos, temos 1.885 mililitros. Sabemos também que 1 litro contém 1.000 mililitros. Então, logo, 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos. Fazendo essa transformação, então, para litro, temos 1,885 litros dessa solução. Agora, podemos substituir na fórmula para o cálculo da concentração em mol por litro. Concentração mol por litro, massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. Substituindo os valores na fórmula, calculamos então que concentração é igual a 368 gramas, que é a massa do soluto. O soluto no preparo dessa solução é a glicerina, dividido pela massa molar da glicerina, que são 92 gramas, vezes o volume da solução, que é 1,885 litros. Fazendo essa conta, temos que a concentração dessa solução é igual a 2,1 mol por litro. Fazendo por regra de 3, temos que 1 mol de glicerina é igual a 92 gramas. Mas não utilizamos 1 mol, não utilizamos 92 gramas de glicerina. Utilizamos 368 gramas de glicerina. Multiplicando cruzado, temos que 92 vezes x é igual a 368 gramas. Isolando o x, 368 dividido por 92. Essa continha nos fornece um valor de 4 mol de glicerina que foi utilizado na preparação dessa solução. 4 mols de glicerina, então, está para 1,885 litros, que foi que nós calculamos aqui, pela densidade da solução. Mas nós queremos o valor para 1 litro de solução, que vai ser o x.
1,885 vezes x vai ser igual a 4 vezes 1. Isolando o x, temos que 4 dividido por 1,885 é igual a 2,12 mol por litro. Então, podemos resolver dessas duas formas. Então é isso, galerinha. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, deem um like, se inscrevam no canal e aguardo a todos vocês para a correção dos exercícios da semana 3. Enquanto isso, cuidem de quem vocês amam e vamos que vamos, sem desanimar.